Olá, bom dia! Vamos meditar com o Reiki Lunar. Hoje eu, Lilian Kaliak, venho compartilhar aqui com vocês um pouquinho, de dicas, de saberes para essa fase maravilhosa que nós estamos vivendo, que é o 4º dia de lua nova, que também tem aí o chamado do inverno, para o nosso tempo de reflexão, e a lua nova também nos colocando nessa energia de introspecção, e especialmente nessa fase do ano que a gente vai se encaminhando da metade para o fim do inverno, que é um tempo muito propício para avaliações, para planejamentos, e com essa lua nova tão especial em Câncer, que vem despertar em nós aí os sentimentos, os aspectos do amor e também a necessidade, do amor próprio, do autocuidado, do auto-amor para o nosso maior benefício, e assim a gente poder, a partir desse processo de autoavaliação, de avaliação do todo, de planejamento, termos aí a possibilidade de plantar novas sementes para que a gente possa colher frutos diferentes, quem sabe, não é mesmo? Então fica aqui meu convite para vocês, a partir de agora a gente falar um pouquinho disso. Então vamos ver quem chega aqui para meditar comigo, e eu vou falar, claro, um pouquinho de algumas dicas de meditação que são bem simples, e quais são, os grandes benefícios. Por que meditar às 6 da manhã, por exemplo? Porque você meditaria tão cedo? Por que você acordaria para fazer isso tão cedo? Porque eu meditaria às 9 da noite ou mais tarde, um pouco antes de eu dormir. Então você vai perceber que mudanças de hábitos, elas requerem assim um pouquinho de consciência, e também da gente perceber a necessidade da transformação e perceber que a meditação, ou como qualquer prática que você queira inserir na sua vida, você, consciente dos seus benefícios, vai poder escolher com mais consciência se cabe para você ou não essa prática, e assim você ter mais segurança e saber em qual é esse terreno novo que você vai pisar. Então a meditação é provada já, comprovadamente, cientificamente, que traz muitos benefícios em diversos sentidos, da nossa saúde, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso estado emocional e mental. Então, primeiramente, o primeiro benefício de meditar é você estar no estado de presença, e para o seu corpo físico, você respirar de forma consciente. O que é isso, Você prestando atenção no ar entrando, no ar saindo, vai te acalmando, te serenando, e ao mesmo tempo, no seu corpo, esse estado de relaxamento vai permitindo com que todas as células, com que o seu sangue, com todo o corpo tenha mais oxigenação, receba mais essa oxigenação. Então isso para o nosso cérebro é maravilhoso também, além do que ajuda, na circulação sanguínea, no corpo todo reverbera esse benefício. E inclusive, não sei se vocês sabem, pelo menos aqui em São Paulo, na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, existe um curso de pós-graduação em meditação. Então a ciência já comprovou seus benefícios, e também a sua prática, o quanto ela traz para a nossa vida a disciplina e o autoconhecimento, a consciência sobre si, sobre as próprias necessidades. Por quê, Quando nós buscamos esse centramento, esse momento de atenção para conosco, a nossa mente, ela vai desacelerando. E hoje, uma das grandes dificuldades que a gente tem é conseguir pensar sobre o que faz, sobre o que realiza. Muitas pessoas estão no piloto automático, não é mesmo? Então, a gente acaba passando pela vida sem escolher, sem refletir sobre a nossa realidade, sem muitas vezes ter o direito de expor as vontades próprias, e muitas vezes, muitas pessoas se queixam que se sentem assim desfocadas e deslocadas até.
Então, com vontade, né, no coração de realizar certas coisas, porém, a vida te encaminhando para fazer tantas outras, e isso acaba se tornando um desequilíbrio com o tempo. Esse tamanho de insatisfação vai crescendo, porque você parte primeiro da percepção que algo não está bem, e aí, a partir do momento que você vai vivenciando isso, pensando mais sobre isso, você vai percebendo várias características que te envolvem, mas você não consegue dar passos para escolhas, né? Então a meditação, ela também é uma grande auxiliar nesse sentido, que eu venho propor para vocês aqui, com o Reiki lunar, que eu também vou dizer da onde saiu essa relação com essa energia. Então, nós podemos meditar apenas em silêncio, né? Temos várias formas, e aí eu vou falar da forma que a gente vai fazer aqui. Temos essa forma silenciosa, né? Você com você mesma, respirando fundo, buscando esse centramento, de olhos fechados de preferência, de uma forma bem acomodada, seja numa cadeira ou deitada. Mas a posição mais indicada é sentada, para evitar que a gente durma, porque uma coisa que as pessoas sempre falam, né, que estão no começo, tentando aprender a meditar, é que começam a meditar, entrar num estado, né, de consciência diferenciado, assim, né, com a mente mais serena, começando a adentrar, né, no seu interior, começando a chegar nesse estado, e aí entra naquele sono profundo e acaba dormindo, adormecendo, e não consegue prosseguir na prática. Então, uma das dicas é você permanecer sentado, sentada, porque assim você vai conseguir meditar de uma forma melhor. Então, outra queixa, né, ou coisa que as pessoas dizem que é difícil meditar por conta disso, porque atrapalha, são os danados dos pensamentos, né? Então você se propõe, eu vou respirar fundo aqui, vou acalmar um pouquinho, ficar aqui 5 minutinhos meditando. E aí você relaxa, né? Se coloca, tem pessoas que gostam de colocar essa posição, né, de namastê, gachô, aqui na altura do coração. Outras pessoas gostam de esticar os braços, e tudo bem a posição que você vai ficar. E aí começa, né, aquele monte de pensamento, aquele tumulto mental. Então vem a lembrança de que tem que buscar a criança na escola ou levar. Tem a lembrança, porque eu preciso preparar o almoço, porque eu preciso pagar uma determinada conta, são horas X e eu tenho que estar lá não sei aonde, né? Tem um percurso, tem um trânsito. E nesse tempinho, que são 5 minutos que você reservou para você, a sua mente fica nesse tumulto. Então, o que eu faço nessa hora? Como é que eu vou conseguir meditar desse jeito, né? Então, a dica é sempre você persistir, em primeiro lugar, porque o seu mecanismo interno de defesa, porque você está mudando um hábito, querendo transformar algo, então dentro de nós muitas vezes, né, o medo ou a dificuldade da mudança mesmo, né, a vontade interna ali de ficar ali no comodismo, né, de não transformar. Então inconscientemente, às vezes a gente não percebe isso, mas a própria mente vem colocando, né, esses empecilhos na nossa cabecinha, assim, né? Poxa, mas você vai ter que acordar cedo. Mas você vai ficar aí sentado, sendo que você podia tem isso, tem aquilo outro para fazer. Isso não tá certo, né? E aí vem aqueles julgamentos mentais, enfim. Você vai aprendendo a driblar isso como? Com a persistência, com a prática de todo dia você insistir e fazer. Existem também estudos que mostram que para nós mudarmos, né, colocarmos um novo hábito na nossa vida, nós precisamos de 21 dias de prática. E permanecer por mais 3 ciclos de 21 dias para você absorver como uma rotina esse tipo de prática ou novo comportamento que você deseja ter. Então a persistência é um fator interessante, importante, né, de colocar como meta também. E além disso, você, quando tiver algum pensamento, seja qual for, você não entrar em luta com ele, né, durante a meditação. Sai daqui, pensamento, eu não quero pensar nisso, eu quero esquecer isso agora. Então, seja o que for que vir à sua mente durante uma meditação, você acolha, né? Então, o que é esse acolher? É respirar fundo, está tudo bem.
e focar na respiração sempre. Então, de olhos fechados, né, mãos no coração, mãos em namastê, ou elas esticadas sobre o seu colo, seja a forma que você queira fazer, que fique mais cômodo, mais gostoso, mais confortável, isso é muito importante também. Você se colocar nesse estado de não julgamento dos pensamentos que vierem. A gente sabe disso também, que a nossa mente mente. Então ela vai trazer, né, através desse mecanismo que eu falei que existe, né, do nosso inconsciente, que é o mecanismo de defesa, que faz com que a gente desista, né, de mudanças, de algo novo, de pelo menos arriscar, né, tentar fazer algo diferente, incluir um novo hábito na nossa vida. Então a gente vai dizer não bem grande para ele quando nós estivermos meditando, focando na respiração. Então, chegou o pensamento, deixa ele passar. Imagina que ele é um carro passando na rua. E aí vem um outro, e vai passar outro atrás. E isso não importa, porque o que importa é o seu centramento, é você estar consigo e querer se ouvir, né? Porque para ouvir o coração, é preciso calar a mente. E a gente vai calar a mente focando nessa respiração. Então, é bem simples, né? Vocês vejam, Mateu, bom dia, Iglair, bom dia, sejam bem-vindos aí. Nós estamos falando aqui de meditação e é uma técnica muito interessante para a gente colocar no nosso dia a dia, nem que sejam 5 minutinhos, ou se você não conseguir, faça 3, vai começando devagar e você pode aumentando gradativamente esse tempo e você vai ver o quanto é benéfico, né? Para o corpo, para a alma, para o coração, para as nossas emoções estarem em maior equilíbrio, o nosso mental também. Então, um dos caminhos, né, para diminuir a ansiedade, porque a gente respira com consciência e também buscando essas respostas, por que não? Então, eu vou falar um pouquinho agora do Reiki Lunar, nessa proposta que eu venho trazer para vocês aqui, que é uma técnica terapêutica. O que é isso, né? É uma prática holística integrativa, é um tipo de cura através das mãos, né? As pessoas falam, nossa, cura, né? Como assim? Você vai curar as pessoas? Então, o que é essa energia curativa, né? Lógico que o terapeuta não vai fazer mágica, e nem quem se iniciou, né, em Reiki Lunar vai fazer mágicas, mas nós, a partir desse processo de iniciação, nos tornamos capazes de canalizar essa energia e emitir essas energias através das mãos. E essas energias são chamadas de curativas, né? Porque elas vão tratando os nossos bloqueios energéticos, que são causas de muitas doenças, e também estamos caminhando para comprovar cientificamente isso, que nós não somos só um corpo físico. Nós temos também os chamados corpos sutis, né? Quem nunca ouviu falar da aura, né? Então, essa nossa aura, que é o nosso corpo etérico, é o nosso corpo como se fosse assim espiritual, para você entender de uma forma mais simples, né? Então, nós temos outros corpos aqui que tá ligado, um deles ao mental, o outro ao emocional, o outro é uma cópia perfeita desse corpo físico, que é o nosso veículo, né? No plano espiritual. Enfim, tem todos os outros corpos que nos compõem, vamos dizer assim. Então, energeticamente falando, todo o nosso estilo de vida, os nossos pensamentos, os sentimentos que nós temos, as nossas escolhas, a nossa alimentação, tudo é energia, né? Então, tudo isso que faz parte do nosso ser reverbera para esse corpo etérico, né? Esse corpo que está aqui compondo, né, sustentando a nossa matéria aqui. Então, essa energia que nos representa, né, também, esses corpos sutis, eles vão sofrendo, vamos dizer assim, né, com esses acúmulos energéticos de sentimentos como raiva, por exemplo, o próprio estresse, porque a raiva é algo mais assim, né, focado, vamos dizer. O estresse é mais genérico, então é um tipo de raiva também, e nervosismo e desequilíbrio que nos deixa no estado de tensão, né, de irritabilidade, de reatividade. Então, a gente pode devagarinho ir transformando, e através da própria meditação
nós conseguimos até encontrar as causas, né, desses tipos de sentimentos. E assim nós conseguimos ressignificar. E é isso que são inúmeros, né, benefícios que a meditação traz. Só a técnica de meditação em si, ela já é excelente, super benéfica. Porém, né, eu venho mostrar aqui para vocês o Reiki lunar, que é uma energia do feminino, porque a lua é na natureza a representação do feminino. E é uma energia muito necessária, né, nessa fase que nós estamos vivendo, nesse tempo, especialmente que nós precisamos desenvolver aí novos costumes e hábitos também, como a empatia, como amor, como a solidariedade. Nós estamos num estado ainda de pandemia muito sério, vivemos aí os últimos tempos com muitos, inúmeros desafios, sejam eles da matéria, do emocional, sejam esses desafios também como eu posso dizer, né, de ter enfrentado a perda de alguém ou ter enfrentado a própria doença. Então todo esse contexto no coletivo, ele traz sim um padrão de energia que é mais denso, que faz com que a gente fique mais para baixo. Então a meditação somente, ela já vai te tirar um pouco desse estado. E você aliando ao Reiki, né, que é uma prática de canalização de energia, que você vai receber essa energia. Então, aqui a minha proposta é essa, meditar com o Reiki lunar, para que você receba essa energia que vai te ajudar nesse processo de centrar, de respirar e de ouvir o seu coração. Então, para que ouvir o coração, né? Porque é ele que nos diz o caminho melhor a seguir, né? Já que a proposta aqui dessa meditação é essa, é pensar, tempo de avaliar, que é o que a natureza nos convida, né? Como eu estava falando, a lua é a representação do feminino, e esse feminino é referente o quê? A nossa raiz, né? A nossa ancestralidade pessoal, aquilo que a gente carrega como sabedoria do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma, né? Aquela sabedoria mais profunda de todas as experiências que você já teve até hoje, para quem acredita também de outras vidas. Então é possível sim acessar através da técnica da meditação, e o Reiki vai te ajudar como que eu posso dizer, né? Nessa prática meditativa, com a energia do direcionamento, do centramento, e que também a energia vital, claro, né, vai alinhar os seus chakras, que é a energia do Reiki lunar, e vai trazer para você essa potência do feminino da natureza, que vai te ajudar a serenar, que vai te ajudar a olhar para suas emoções, que vai te ajudar também a fazer reflexões e escolhas melhores. E assim você vai partir desse momento de vida daqui para frente, colocando isso em prática, e assim podendo fazer escolhas melhores, podendo avaliar e refletir sobre a sua vida todos os dias de preferência, para que assim, com mais inspiração sobre si, mais cheio de nós, mais cheias de nós, nós conseguimos prosseguir sem receber tanta interferência do externo, que muitas vezes nos prejudica, nos desequilibra e nos coloca nesse estado de aflição, de angústia, como muitas pessoas estão vivendo nesse momento. Mas nossa, a gente está passando, né, situações e tudo, porque esse governo, porque eu não tomei vacina ainda, porque eu perdi o emprego, porque eu perdi pessoas da minha família. Então são inúmeras questões para lidar, e o que faremos então, né, diante de tudo isso? Então lembrando, né, que são situações transitórias, estamos numa transição mais delicada esse momento, mas é possível, né, se estamos aqui ainda, nós temos sempre que focar nisso. O que passou não tem volta, né? Ele só está esse passado gravadinho aqui na nossa mente, na nossa memória. Então, o que é possível para hoje, né? Para que hoje seja um pouco melhor. Então, isso vai também nos acalmando, viver um dia de cada vez, olhar para aquele dia e refletir sobre ele. Então, se para você ainda é delicado planejar, por exemplo, um próximo trimestre, ou até mesmo o próximo ano, porque
como eu disse, né, essa fase agora que nós estamos vivendo, a natureza nos convida a isso, né, a projetar, a planejar como vamos seguir em frente. Então, se você não consegue fazer planejamentos futuros, não tem problema também, tá tudo bem, cada um no seu tempo, cada um no seu caminho. E o fato apenas de você parar para pensar em como está a sua vida já é um grande avanço para esse momento. E assim, você devagarinho, ao seu tempo, você vai projetando isso. Quero sim pensar sobre o hoje, o agora. Quero sim pensar como posso levar minha vida de uma forma melhor. E quero e posso sim planejar esse futuro. E aí você vai escolher se vai fazer esse planejamento a médio, a curto, a longo prazo, né, da sua forma. Então, eu selecionei aqui uma fábula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre contar histórias nesse tempo. O tempo do inverno nos convida a ouvir os mais velhos, né? Ouvir os mais sábios. Então, essa é uma dica que também pode ajudar a você planejar melhor, a fazer reflexões mais profundas sobre o que sua vida, né, o que você tem passado atualmente na sua vida. Porque somente a partir, né, dessas reflexões que a gente consegue escolher, fazer boas escolhas e também planejar. Então eu trouxe uma história aqui que é uma fábula da bruxa e do coelho, que fala um pouquinho do poder de escolha. Então eu escolhi essa história aqui para vocês para lembrar também desse aspecto que a gente perdeu, né, ao longo da nossa existência aí, enquanto seres humanos que estamos ainda nesse estado, muitos desconectados da essência da natureza, né? Então eu venho aqui também compartilhar um pouquinho sobre isso, esses conhecimentos de xamanismo, né, para quem se identifica, para que a gente possa, através dessa filosofia também, se dar conta, né, tomar consciência que nós somos a natureza. Aquele meio ambiente que você tem vontade de proteger, ele é você, né? Então nós somos parte de um todo e todos somos um. E quando nós melhoramos o nosso estado de consciência, o nosso estado de presença e o nosso estado de ser, nós contribuímos com o todo. Se você quer um mundo melhor, comece já, né, a meditar, a se auto-aplicar energias reiki, por que não? Mas do que você está falando? Né? Eu nunca me iniciei em nada, isso daí é difícil, isso aí é complicado. Conversa comigo depois. Aí você vai ver, né, que eu vou te explicar outras tantas coisas a respeito do reiki. Mas agora, né, o que eu tenho para agora é a prática, né? Mostrar para você que na prática é possível você utilizar essa energia para o seu bem, para o seu aprimoramento pessoal e para esse despertar, esse autoconhecimento, tá bom? Então, eu vou ler aqui a história rapidinho para vocês, né? Só alguns tópicos principais aqui. Então, essa fábula da bruxa e o coelho, ela fala do poder de escolha, né? Que traz essa consciência sobre esse poder. E o que é a escolha, né? Eu vim falando aqui desde o comecinho com vocês, né? A possibilidade de escolher, a capacidade de escolher. Então, entre as alternativas possíveis, né? É a sua capacidade de eleger uma delas. Lembrando sempre, né, que toda escolha tem uma consequência e tá tudo bem também com relação às consequências. As pessoas muitas vezes se impedem de escolher com medo da culpa, com medo das consequências, de repente, foi uma escolha certa ou errada, mas será que tem esse julgamento, né? Existe escolha certa ou errada? É mais uma reflexão para nós fazermos, né? Então, é muito bom a gente ter essa capacidade prévia, né, de pensar sobre as coisas, sobre as escolhas, para que assim você possa fazer escolhas mais desejáveis e que tenham a ver com a sua essência, com o seu momento de vida e com aquilo que tem sentido, né, para o seu momento. E assim a gente não deixa mais com que o externo interfira tanto no nosso caminho e a gente possa seguir com mais autenticidade, com mais poder pessoal, com mais clareza sobre cada passo que a gente vai dando nessa caminhada.
Então, o coelho e a bruxa viviam juntos na floresta, né? Era uma dupla, né, de conhecidos aí. Então, a bruxa convidou o coelho para fazer companhia no caminho de uma outra floresta que ela precisava ir. E assim, o coelho, ele não estava muito afim, ele estava querendo mais ficar ali mesmo onde ele estava. Porém, diante do convite, ele resolveu aceitar, mesmo não querendo. Só que ele ficou quieto. Ele ficou em silêncio, caminhando junto da bruxa. E assim andaram por um tempo, por mais um tempo, e pararam para descansar. E o coelho disse: eu estou com sede. Assim a bruxa arrancou a folha de uma árvore, ela soprou essa folha e ela se transformou em uma cabaça cheia de água. E o coelho recebeu esse presente da bruxa. Porém, ele bebeu a água e nada disse. E assim continuaram a jornada. A bruxa e o coelho caminhando, caminhando, e mais uma vez cansados pararam para descansar um pouquinho. E aí o coelho disse: estou com fome. A bruxa prontamente pegou uma pedra e soprou essa pedra e transformou em um maço de rabanetes para o coelho. Ele não estava muito afim de rabanete, ele preferia cenoura. Porém, ele aceitou os rabanetes e comeu. E ficou em silêncio, bem quietinho, continuando a jornada, os dois caminhando, a bruxa e o coelho. E nesse caminho, mais cansado, o coelho acabou tropeçando e caiu. E assim ele se machucou, né? Ficou com um machucado na pata. E a bruxa prontamente colheu folhas e pedras. E com esses elementos ela disse algumas palavras mágicas e transformou essas folhas e essas pedras em um unguento para tratar esse machucado. E assim ela friccionou ali no lugar que o coelhinho se machucou. E ele ficou ali quietinho, a bruxa também cuidando dele, olhando por ele, até que ele se sentisse melhor. E assim ele se curou e a bruxa, depois do coelho curado, transformou ele numa grande águia e ela se agarrou no coelho transformado em águia e levantou o voo. E assim a águia foi até o seu ninho e saiu voando, voando e não voltou outra vez. E aí, quando a águia resolveu voltar, né, ela não encontrou mais, né, a bruxa, o coelho nem a águia. E aí, ela andando de volta pela floresta, né, depois dessa mágica da transformação, ela encontrou um coelho e perguntou: por que você tem se escondido de mim? Aí o coelho respondeu: saia de perto de mim, gritou o coelho. Eu tenho muito medo de você. Eu não gosto de você, nem da sua mágica que vive impondo o que eu não quero. E assim os olhos da bruxa se encheram de lágrimas. E ela disse ao coelho: eu ajudei porque eu pensei que fosse meu amigo. Você aceitou meus presentes mágicos e agora se vira contra mim? Por isso eu vou amaldiçoá-lo. Desse dia em diante, quando você expressar os seus desejos, você vai perder a capacidade de desejar. E quando não tiver desejos e sentir medo, aquilo que você tem medo cairá sobre você. Moral da história: aquilo que você sente medo cairá sobre você, e o que você temer encontrará você. Bom dia, Aninha, agora que eu vi que você tá aí. Então, precisamos sempre fazer escolhas, né? E muitas vezes, como eu falei, a gente tem medo de escolhas erradas, né? Por conta das consequências. Não existe caminho errado, né? Não existe escolha errada. Toda escolha nós fazemos a partir do nosso estado do momento, a partir das possibilidades que se apresentaram. Muitas vezes, né, a nossa omissão, como o coelho aqui, ficava quieto, né, ele escolhia ficar silencioso, e isso fazia com que a bruxa conduzisse, né, o caminho e também a forma, né, de seguir esse caminho. Então ele se sentia acuado, porém não conseguia expressar isso. Então o medo,
né, faz com que a pessoa trave, pare, paralise. Por quê? O medo desse próprio julgamento, que às vezes nem é do outro, é seu mesmo, né, com relação às consequências das escolhas tomadas, né, faz você travar, paralisar e não ter a possibilidade de vivenciar o novo. Então, isso também é muito importante, se apegar a esse poder de escolha e através da meditação com o Reiki vai te ajudar a superar esses medos possíveis aí. A Ana tem overdose de coelho. Então, né, vamos nos posicionar. A gente vai fazer algumas reflexões aqui com a meditação que vai te ajudar, Ana, e a todos aqui que forem acompanhar depois. A meditação, né, com o Reiki lunar, na energia de Artemis, que eu escolhi hoje pra gente trabalhar, justamente para nos ajudar a tomar consciência do nosso poder de escolha, né? Então, o Reiki lunar tem essas ferramentas maravilhosas, né, de ativarmos energias para esse despertar, o despertar do poder feminino, né? Essa força que nos traz o centramento, a serenidade, a capacidade de reflexão. E ainda, né, que naturalmente já temos uma lua nova no céu, linda, com Vênus assim, né, quando anoitece. Eu tirei uma foto ontem, acabei esquecendo de postar aqui, eu vou postar para vocês, muito bonita, depois vocês vejam no Stories, que tem a lua nova no céu, a Vênus aqui da janela da minha cozinha que eu tirei. Então, esse céu, né, anoitecendo, muito bonito. A gente tá bem cedinho aí com o sol raiando, né? Mas vamos lá então, começar depois dessa reflexão com a nossa meditação aqui com a energia do Reiki lunar. Eu vou deixar para vocês aqui, eu não sei se vai aparecer, eu acho melhor eu fazer isso depois. Eu vou deixar o link na bio para vocês do nosso canal, que tem alguns vídeos de meditação e um deles para você meditar com Reiki lunar, meditar ou simplesmente receber, né, se colocar receptivo, receptiva às energias. Então, vocês podem acessar, porque as pessoas, algumas perguntaram para mim, né, mas depois, como que eu vou meditar com Reiki lunar na minha casa, né? Então tem esse recurso, você pode acessar esse vídeo quantas vezes você quiser e receber as energias do Reiki lunar que estão ativadas através dele. E quem já tem a iniciação, né, de Reiki lunar, é só se acomodar, se posicionar e se auto-aplicar essa energia e meditar, né, com essa energia que vai auxiliar no centramento, na sua percepção, na sua concentração, no seu momento de meditação. E a energia também, né, faz esse processo, né, de alinhamento dos nossos chakras, dos nossos corpos sutis, e também traz para nós esse despertar de consciência. A energia lunar, ela nos ajuda muito a despertar as intuições. Então, com isso, no estado de meditação, você vai perceber que você vai conseguir ouvir, né, se ouvir com mais facilidade. Então, para quem não tem essa iniciação ainda, né, você também pode se iniciar. No meu link da bio tem lá os caminhos para você fazer curso de Reiki lunar, se você sentir esse chamado. Nós temos aí uma turma aberta, então vocês podem também ter, né, essa capacidade de canalizar essas energias. E aqui nesse processo, vocês que estão comigo aqui, bom dia, Tânia, Cláudia. A gente vai começar já daqui a pouquinho, né, a meditação com o Reiki lunar. Então você pode, né, tem as possibilidades, né, receber a energia do Reiki lunar através de uma terapeuta como eu. Você tem a opção, né, como eu falei, de acessar o vídeo e receber essa energia que está programada lá por mim, para que você possa fazer suas práticas de meditação com Reiki lunar. E também você pode, se sentir esse chamado, também aprender essa técnica maravilhosa e poder se auto-aplicar e também fazer como eu estou fazendo, multiplicando e transmitindo essa energia também para outras pessoas. E até mesmo trabalhar com elas, caso você queira também e sinta aí esse chamado na sua vida, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou colocar a música aqui pra gente poder começar. Então, primeiro passo, né, para começar uma meditação, nós vamos fazer aquele processo da acomodação, né? Então vamos sentar
de uma forma bastante confortável, o que for mais confortável para você. Você pode unir aqui. Bom dia, Adriana! Dia lindo para você. Vamos começar aqui meditando com o Reiki Lunar. Então, se acomodando, né, da melhor forma. Como eu disse, pode deitar também, mas o ideal é que você fique sentada, é uma posição melhor, que você fica mais, vamos dizer assim, em presença, né? Então, você vai se acomodar dessa forma, bem confortável. E o processo é respirar fundo algumas vezes. Então, eu vou dar uma sugestão aqui de uma respiração de 4 tempos. E se você não conseguir fazer em 4, você pode fazer em 2, pode fazer em 3, tá? E essa respiração profunda, é recomendado que a gente infle aqui o nosso abdômen, né? O que é o abdômen? Essa parte inferior aqui da barriga. Então, não respirar com a respiração torácica, que é essa aqui mais superior, que não proporciona o relaxamento, né? Então, a gente vai respirar profundamente. Então, o que ajuda você a identificar isso, né? Coloca a sua mão aqui na altura do peito, do cardíaco, e a outra mão você coloca aqui na altura do seu umbigo. E aí você vai perceber até onde esse ar tá chegando, né? Então, você inspira pelo nariz e dá uma seguradinha. E percebe aonde esse ar, ele para, né? Então, você respira intencionando, né, inflar essa barriga e faz isso, né, inflar o abdômen de ar para que você, aí você vai sentir na barriga, né, a barriga enchendo um pouquinho e aí você solta também o ar pelo nariz. Tem pessoas que meditam respirando, né, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Então, como ficar melhor para você? Então, você vai se concentrar nesse processo do ar entrando e do ar saindo devagarinho para você e alterando, né, o seu estado de consciência, serenando a mente, acalmando essa mente. E os olhos fechados, né, nos ajudam a concentrar nesse processo. Então, nós vamos fechar os olhos, inspirar, contando até 4. Então, 4 tempos por isso. Então, mentalmente, você conta até 4. Você prende o ar um pouquinho, contando até 4. E depois você expira o ar, contando até 4. Então, nós vamos fazer assim. E assim, nesse processo, prestando atenção no ar entrando, no ar saindo. Se surgirem pensamentos, a gente imagina que ele é um carro passando, né? Então, tá passando a avenida, vários carros, que são esses pensamentos, e a gente simplesmente vai deixá-los passar e continuar focadas aqui, focados na respiração. Então, nesse momento, né, que vocês estiverem aí nessa prática, eu vou também colocar aqui a música com as energias já ativadas do Reiki Lunar e a gente vai entrar nesse processo. E eu vou fazer um tempo curto, como eu falei para vocês, porque aqui a intenção é que vocês aprendam como fazer e que vocês pratiquem um pouquinho, que seja esses 5 minutos de autocuidado diário, que é maravilhoso. Então, eu vou colocar o nosso cronômetro aqui para a gente poder fazer aí esses 5 minutinhos de meditação, ok? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, as energias, né, como eu falei, eu comecei a falar e não terminei. Eu vou ativar hoje energias do Reiki Lunar e de Artemis, né, da deusa Artemis. Eu vou falar rapidamente dela. Ela traz as energias da autoconfiança, né, vamos dizer assim, nos ajudando a termos assim mais respeito pela nossa individualidade, pelo nosso poder de escolha. Então, as energias de Artemis, elas trabalham em nosso benefício, um dos, né, porque são vários aspectos, porque cada face de cada deusa, né, a gente pode absorver um atributo. Então é interessante, né, a gente conhecer as histórias delas e tudo, porque a gente percebe que são referências para nós, né, esses arquétipos. E esse arquétipo traz essa energia, né, do poder de escolha, do poder de si mesma, de si mesmo, também para os homens, por que não, né? E assim você consegue ter mais clareza e menos confusão, né, para questões de decisões que você possa assim encontrar. E aí você consegue perceber, né, que você tem direito sim de escolher, de se posicionar e de querer o que é melhor para você também,
né? Se incluir no processo, não deixar que os outros determinem o seu caminho, não permitir que o outro interfira nas suas escolhas, né? Então, a gente tem, assim, às vezes, né, esse hábito de opinar sem ter sido pedida, né, solicitada essa opinião. Então, isso é algo um pouco enraizado até na nossa cultura, né, de querer aconselhar, né, e querer você opinar, mesmo às vezes sem ter alguém solicitado essa sua opinião. E isso, no caso, né, a gente tá falando da sua, mas quando alguém chega, né, dessa forma, e colocando sua opinião, e tudo bem a pessoa expor também, mas muitas vezes com intenção, né, de que você escute, né, aquela objeção ou sugestão como determinante para sua escolha, sabe? Então a gente precisa ter essa atenção com essas interferências e sempre escolher com o sentimento de que você tem paz com a escolha, sabe? Então isso é uma dica também que eu posso dar para vocês. Então a gente vai direcionar essa reflexão para isso, essa meditação nesse sentido de te empoderar para escolhas, mas é importante que você ouça as vozes da sua necessidade em primeiro lugar e aquilo que o teu coração te permite sentir a paz, né? Então, se você tiver algum insight durante essas meditações que nós faremos aqui, você sempre pense, né, nessa sugestão como algo que tem que te trazer paz e equilíbrio, bons sentimentos. E aí você vai saber que é um bom caminho para ser escolhido, tá? E aí você vai perceber todo esse poder que é um direito seu. Então essa é que a energia de Ártemis vem te trazer, né? Esse poder de escolha, essa consciência de poder escolher também, tá? Então, resumidamente é isso. Eu vou colocar aqui a música, eu peço que vocês se acomodem, relaxem o corpo da melhor forma possível e ouçam a música. E aqui eu vou ativar o Reiki Lunar com as energias de Ártemis especialmente para você, para que você possa, através dessa energia, ter mais consciência, plenitude e que essa energia te direcione para ótimas escolhas aí futuras. Então vamos lá. Eu espero que dê para ouvir bem aqui. Vamos lá. Então vamos respirando profundamente, relaxando a cada respiração, cada parte do nosso corpo, permitindo que o ar circule por todo ele. A cada respiração, a gente vai imaginando esse ar adentrando pelas nossas narinas, oxigenando todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça, o pescoço, ombros, braços, o nosso tronco, esse ar circulando por todas as partes do nosso corpo. Inspire contando até 4. Prenda o ar contando até 4. E solte o ar contando até 4. Prestando cada vez mais atenção ao fluxo da respiração, prestando cada vez mais atenção no ar entrando, no ar saindo. Esse momento, ele é só seu. Um momento de autocuidado, de auto-olhar. Permita que a sua respiração ela vá tomando o fluxo natural do
do ar entrando, do ar saindo. Concentre-se também na música. E nesse momento eu faço a ativação do Reiki lunar para enviar as energias desse sistema para você. Com as energias da deusa Artemis, para te trazer a consciência sobre o seu poder de escolha, sobre a sua necessidade de ser, de se posicionar e de se sentir com tranquilidade e leveza diante do seu poder de escolha, que é só seu. Os limites de sua individualidade parecem desfocados e confusos. Sente ou percebe que não tem direito de olhar por você, quem você é ou o que você quer?
A deusa Artemis te diz: a plenitude se nutre com honra e respeito e a dar a tempo para si mesmo. Para si mesmo. Encerrando agora o envio da energia de Reiki lunar. Vamos respirando profundamente. Três respirações profundas. Voltando para o aqui e agora. Respirando fundo. Devagarinho, movimentando as partes do corpo. Sentindo a presença de volta ao aqui e agora. Por último, abra os olhos devagar. E assim vamos aqui finalizando esse nosso tempinho para nós mesmos nesse dia, recebendo as energias, né, da lua nova, nos conectando a ela ainda mais, né, com mais consciência. Eu quero saber de quem está online ainda e ouviu e pôde meditar um pouquinho conosco. Se quiser dizer como foi, vou dar um oizinho aqui para quem chegou. Muito bem. Gratidão pela presença de vocês, por estarem aqui online comigo. Muito bom. Eu tive um probleminha aqui na transmissão do YouTube, depois eu vou subir para lá, tá? Quem quiser ver no YouTube depois vai ficar disponível lá também. Aí à noite eu vou ver se eu conserto o problema técnico aqui para poder conseguir transmitir também pelo YouTube, tá bom? Então, eu quero ouvir vocês aí, né? Como foi, voltando aqui, né? Para que agora finalizamos aqui o envio do Reiki lunar para vocês. Essa energia que vai trazer, né, esse impulso aí para essas escolhas, até mesmo para o processo de tomar consciência que é necessário tomar decisões, se for o caso, né, se for o seu momento, para planejamento principalmente, né, essa energia a gente direciona para isso. Então eu espero que tenha sido bastante proveitosa essa experiência, mesmo que seja curtinha. Então você querendo, né, se você quiser, no YouTube você procura lá assim, ó, Reiki lunar, sessão de Reiki lunar, e você coloca o canal Evolução e Consciência, tá? E aí eu vou colocar o link aqui também na bio depois para vocês poderem acessar. E aí você pode meditar até 20 minutos, se você consegue já, se você já tem essa prática, com energia do Reiki lunar, caso você ainda não tenha feito essa iniciação. E eu quero deixar o convite para nossa próxima live agora, que vai ser às 21 horas, que a gente também vai fazer essa prática de meditação. Então eu vou trazer também antes mais umas outras reflexões, como eu fiz agora cedo de manhã, e quem não pegou do comecinho pode voltar, que eu vou deixar a live disponível para vocês poderem assistir depois e poderem meditar também através dessa live. Então, meus amores, eu quero agradecer a vocês e desejar um lindo dia, um ótimo dia com muita energia maravilhosa e convidar vocês para nos encontrarmos mais uma vez às 21 horas para contarmos mais histórias, falarmos mais de semeadura, entre outros temas relacionados com essa minha proposta aqui para compartilhar, né, esse período de lua nova, plantando aí as nossas novas escolhas, plantando planejamentos muito especiais. Então eu quero que vocês aproveitem muito, né, esse compartilhamento e que seja muito útil para vocês. Então, hoje à noite às 21 horas,
Na quinta-feira eu vou estar de novo aqui 6 horas da manhã com vocês e também às 21 horas. Então nós vamos fazer hoje, que é terça, vamos fazer essa prática na quinta também, nos mesmos horários, às 6 e às 9 da noite. Tudo bem? Então, um ótimo dia de muitas luzes aí, de muitas inspirações, e coloquem a prática da meditação no seu dia a dia. Você vai ver como que vai ser maravilhoso. Depois você me conta tudo. Um abraço grande e até às 21 horas.